Sempre um prazer falar desse tema, né? Fintech, como o Cássio acabou de falar, né? É um tema que eu venho trabalhando nos últimos 23 anos, então, desde muito antes de se chamar Fintech. Então, obrigado, executivos financeiros, pelo convite. E para falar um pouquinho o tema aqui hoje é como é que as empresas ajudam nesse ecossistema, né, de startups hoje. E a Accenture tem tem tido um papel bastante relevante no mundo todo, né? A Accenture é uma empresa global, são quase 400 mil funcionários no mundo, atua em 120 países. E há 2 anos atrás a gente definiu que a área de inovação era estratégica para a empresa. E era estratégica porque o mundo mudou, né? O mundo digital hoje exige uma postura diferente das empresas. A inovação saiu dos laboratórios de P&D das grandes empresas e migrou para o mundo das startups. Então, se as grandes empresas não reagirem a essa transformação, elas vão ficar para trás. Elas já se deram conta disso e é por essa razão que a Accenture tem atuado tão fortemente nessa área. A gente tem uma estrutura global, né, com várias áreas do mundo conectadas ao Vale do Silício, que é onde fica o nosso hub central, e todos esses países atuam de forma proativa no ecossistema de empreendedorismo. O que a gente faz, na verdade, a gente chama dessa disrupção guiada, né? Como é que a gente traz a inovação que a gente sabe que hoje está dentro das startups para grandes empresas. A gente sabe que são características muito diferentes, né? As startups normalmente são muito mais ágeis, fazem as inovações de forma muito mais rápida do que as grandes empresas, não têm medo da disrupção, e ao contrário das grandes empresas, né, que têm uma aversão à disrupção, normalmente tendem a chamar a inovação de processos de melhorias muito incrementais, né? E por que isso acontece? A gente acredita que tem uma questão relacionada ao mindset, né, a cultura organizacional, que é muito forte, né? E eu me refiro aqui ao aspecto da falha, né? Para você inovar, você precisa falhar, né? E falhar muitas vezes, falhar de forma frequente. Numa startup, isso é absolutamente normal e isso é parte do processo. Ao contrário de numa grande empresa, onde a falha ela é vista como um fim do processo, muitas vezes o fim da carreira do funcionário, né? Porque ele é mandado embora, principalmente se ele falhar no core da empresa. Então, como é que você traz a inovação para uma grande empresa onde você não consegue falhar, né? E ao não conseguir falhar, você dificilmente consegue inovar. Esse é o desafio que a gente tem, né? De trazer esse mindset de startups para grandes empresas e fazer esse bridge making, como a gente chama. Falando especificamente de fintech, é um mercado que cresce a cada ano, né? No ano passado, esse é um número que acabou de sair há 3 dias atrás. Até 3 dias atrás, acreditava-se que o investimento em fintech no mundo tinha sido entre 15 e 19 bilhões de dólares, mas, na verdade, foi 22,2 bilhões de dólares. Então, houve um crescimento significativo, um crescimento muito grande na Ásia, né, um crescimento grande também na Europa, e aquele amarelinho ali de cima, que é o resto do mundo, também, proporcionalmente, cresceu bastante. O fato é que, embora o tema fintech ainda já esteja bastante maduro, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, ainda tem muito espaço para crescimento. No Brasil, então, nem se fala. A Accenture, alguns anos atrás, em 2009, na verdade, ela criou o termo fintech, a partir de uma história muito curiosa. O prefeito de Nova York, que era na época o Michael Bloomberg, chamou a Accenture para ajudar num projeto que evitasse que as startups de fintech fossem para o Vale do Silício, as startups de Nova York fossem para o Vale do Silício.
Havia já um movimento bastante grande nessa época de ida para o Vale do Silício, e os grandes bancos dos Estados Unidos estão em Nova York, não estão na Califórnia, né? Então o prefeito chamou a Accenture e a Accenture criou esse programa chamado Fintech Innovation Lab, que é um programa de aceleração voltado para a fintech com a participação dos 10 maiores bancos globais. Tá? Esse programa começou a rodar em 2010, foi um sucesso, passou a ser replicado em outras cidades, né? Então hoje ele é rodado em Nova York, Londres, Dublin e Hong Kong, e a gente está trazendo esse programa para o Brasil a partir do segundo semestre, e expandindo ele não só para fintech, mas também para a área de retail e consumer goods, e varejo em geral. Tá? Então esse é um programa extremamente bem sucedido, um programa que virou uma referência mundial. A gente tem alguns cases interessantes, como da FinSuite, que depois de 6 meses sendo acelerada nesse programa, assinou um contrato mundial com o HSBC, e da noite para o dia, de uma startup de 14 pessoas, precisou atuar em 23 países diferentes. E a Accenture, evidentemente, ajudou eles nesse processo. A gente tem uma forma de se relacionar com as startups, então a gente tem uma régua de relacionamento com as startups, onde a gente faz um screening de todas as startups que estão atuando em cada mercado, e a gente faz isso a nível global. Estamos fazendo já aqui no Brasil também, mas a gente tem à disposição dos nossos clientes esse screening a nível global, em todas as áreas do mundo e em todos os segmentos. E esse screening ele começa com uma watchlist, simplesmente, onde a gente simplesmente passa a conhecer, passa a conhecer o que a startup faz, em que área ela atua, qual a tecnologia que ela usa, e isso vai se intensificando até o ponto do grau de engagement, que a gente chama, que é quando efetivamente a gente começa a fazer negócios entre startups e as grandes empresas, né? A gente consegue fazer essa ponte. Então eu trouxe aqui hoje para vocês um caso, que é o caso do Moving. Não sei se vocês conhecem o Moving. O Moving é considerado hoje o maior case de banco digital no mundo, de um cara chamado Brett King, autor de 5 livros na área, né? uma sumidade na área de fintech. E o Brett King criou o Moving alguns anos atrás. Hoje ele é licenciado pela Accenture. A Accenture vende a plataforma do Moving, licencia para os seus clientes no mundo inteiro. Vou passar um videozinho rapidinho que explica o que é o Moving. With your phone, every financial decision can be a smart one. While visiting a local art gallery, a couple sees a piece of art and is interested in buying it. Not sure if they should buy the piece, they check the Movin' app. The spending meter shows they are in the green and are $205 below what they would have typically spent by this time of the month. They can buy the piece and remain in good financial health. Consider the same situation, only this time the couple has been spending more than they typically do. They'd like to buy the piece, but the spending meter shows they are in the red and have spent $25 more than they typically do. The couple decides against the purchase, choosing to save their money for something else. To understand and manage your spending, Movin' provides real-time insights every time you make a purchase. After enjoying a snack and a coffee from a cafe, a man uses Movin' to pay his bill. Once the account is charged, he receives an instant receipt with built-in insights on his phone. He opens the notification to see how much he's just spent, the name of the merchant, the category of the purchase, and if he's been spending too much dining out this month. He can gain even further insight into where he's spending his money with spending by category. Movin' can also help you plan for the future with the monthly spending view. While exploring potential vacation spots online, a woman finds a specific place she wants to visit but is unsure if she can afford to go. She opens the Movin' app and sees she'll have enough money saved by the end of the month, making the trip within her means.
Moven also has a number of features that actively help you save money. With a single tap, money can be instantly moved into a savings account and locked away. Using Moven is even easier and more engaging with wearables. Since this woman has been spending $205 below typical, Moven sends her a notification letting her instantly lock away a portion of it into savings. At any time, she can see how much she's saved in total and all the things she's saving for, such as that vacation she was thinking about, people she owes money to, or other stuff she'd like to buy. She can even see how many days it will take her to buy what she's saving for. When she wants to use her savings to buy something, Moven adds what we call positive friction to the spending decision. By tapping 3 times to break the glass, she can access the money she's saved. She can see the effect spending the money has on her savings and better understand if it's the right thing to do. She decides to use a portion of the savings to pay back a friend and receives a notification that she can then share on social media. Isso sim é um banco digital, né? Quando a gente ouve falar de banco digital no Brasil, na verdade, o que a gente está vendo acontecer aqui no país é, na verdade, digitalização de um canal. É você pegar o canal que era agência, agora esse canal é digital. É completamente diferente disso que a gente viu aqui, né? O Brett King ele costuma dizer que para você construir, né, um banco diferente, você precisa entender o que vai acontecer daqui a 10 anos e o que vai desaparecer daqui a 10 anos. E uma das coisas que vai desaparecer daqui a 10 anos é o papel, né, a assinatura. Se a gente pegar hoje as 20 mil startups de fintech que existem no mundo, né, quantas utilizam papel no seu processo? Praticamente nenhuma, né? E é isso que deve se ter em conta quando a gente fala de banco digital. O que a gente está falando, na verdade, é de migrar, né, nessa escala, né, desde atender a um serviço até entregar bem-estar emocional. O que é isso na área de fintech? Atender é uma necessidade básica, é guardar o dinheiro. Fornecer maior conveniência é ter caixas automáticos. Colocar o consumidor no controle é dar ferramentas a ele. Mas isso ainda é muito diferente do que a gente acabou de ver nesse filme, que é entregar bem-estar social. Quando a gente migra, né, de transação para experiência, a gente muda a posição dentro do smartphone, né? E é essa a grande briga hoje que os players na área digital estão encarando. Como é que você fica lá no alto do seu smartphone, quer dizer, em primeiro lugar, como é que você fica na primeira página, né, porque todos nós temos várias páginas no smartphone, como é que você garante estar na primeira página e como é que você sai, né, da categoria de management lá embaixo para a categoria de check lá em cima, que a diferença é absurda na quantidade de vezes que você acessa diariamente, né? Esse é o grande desafio do banco digital. E eu deixo aqui essa citação do CEO do Wells Fargo, que diz que, né, a nossa geração, né, é a última a utilizar esses termos, cartão de crédito e cartão de débito, né? Isso está acabando, né? O banco vai ser um download que você vai fazer no seu smartphone, né? E não mais os produtos como a gente vê hoje em dia. Muito obrigado.